Você já teve a sensação de que algo está esperando por você? Não estou falando de um futuro ou de um destino qualquer, mas de algo e vivo. Um objeto, talvez. Um lugar. Ou um segredo que sempre esteve ali, escondido, silencioso, aguardando apenas que você o encontrasse. Eu tive essa sensação a vida inteira. E tudo se concretizou quando minha avó morreu. Era uma mulher reclusa, quase excêntrica. Morava sozinha em uma casa de madeira na beira de um morro em Minas Gerais, sem telefone, sem televisão, e com cortinas tão espessas que a luz mal entrava. Desde criança, eu ia visitá-la com minha mãe, mesmo sem entender por quê, eu sentia medo. Medo da casa, do cheiro de óleo velho com incenso e, principalmente, do porão. Ela sempre dizia, e nunca entre ali. É onde eu guardo o que me guarda. Eu achava que era coisa de velho. Superstição. Mas depois que ela morreu e a casa ficou no meu nome, descobri que o que ela dizia não era metáfora. Era aviso. A primeira vez que voltei sozinho à casa, o cheiro estava mais forte do que nunca. Uma mistura de mofo, velas gastas e alguma coisa podre. Era como se a casa tivesse respirado um último suspiro na hora da morte dela e agora esperasse algo ou alguém. Não demorou para que minha curiosidade me empurrasse até o porão. A porta estava trancada com um cadeado antigo, mas minha avó havia deixado todas as chaves escondidas atrás de um espelho, algo que, até então, eu achava coincidência demais. Desci os degraus rangentes com uma lanterna na mão e o estômago embrulhado. As paredes de barro exalavam umidade, e o som dos meus passos ecoava como se eu não estivesse sozinho ali. No canto, sob tábuas cobertas por panos pretos, havia uma caixa de madeira muito bem fechada. Havia símbolos riscados à faca nas bordas da caixa, cruzes invertidas, estrelas de 6 pontas, números romanos e palavras em latim. Um dos panos estava costurado com cabelo humano. Eu tremi, mas mesmo assim abri. Dentro, envolto em couro negro, estava o famigerado livro de São Cipriano, chamado O Livro da Capa Preta. Ouvi falar dele poucas vezes na vida. Que era um grimório perigoso, usado para rituais de invocação, maldições, pactos com demônios e proteção contra a bruxaria. Mas sempre achei que fosse superstição folclórica, coisa de gente desesperada tentando controlar o incontrolável. Ao tocar o livro, senti como se tivesse mergulhado a mão em gelo. O couro estava gelado. As bordas das páginas estavam secas, mas quando virei a primeira folha, ouvi um sussurro atrás de mim. Virei rápido, mas não havia nada. Ali dentro não estavam apenas textos antigos. Havia anotações da minha avó. Páginas rabiscadas com frases em português e outros idiomas, algumas parecendo conversas. Como se o livro respondesse. Decidi levar o livro comigo, embora algo em mim gritasse para deixá-lo enterrado. Era madrugada quando o abri novamente em meu quarto. Escolhi um trecho qualquer, apenas para ler em voz alta. Só por curiosidade. E foi quando tudo começou. A vela que me iluminava se apagou sozinha. O vento estava parado. As janelas fechadas. E mesmo assim, uma lufada fria percorreu meu pescoço. Na página que li, havia uma frase destacada, e aquele que invoca sem saber, ainda assim será escutado. Pensei em deixar o livro de lado e dormir. Mas quando me deitei, o barulho começou. Passos pesados pelo forro. Depois, arranhões na parede do quarto. Achei que fossem ratos. Ou minha imaginação. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de barro no corredor. Pegadas e descalças. Humanas. E vinham de dentro do meu quarto para fora. Passei o dia inteiro tentando racionalizar. Talvez eu tivesse sonhado. Talvez fossem marcas antigas. Mas naquela noite, o livro estava aberto novamente, em cima da minha cama, com uma vela acesa ao lado, vela que eu não lembrava de ter colocado ali. O título da página: Ritual de abertura de caminho espiritual para receber aquele que vem do fogo. Aos poucos, a casa foi se transformando. O espelho da sala começou a escurecer sozinho, até não refletir mais nada. As plantas secaram, mesmo com rega constante.
E o relógio de parede parava todos os dias às 3h33 da madrugada. Nesse horário, eu acordava, sempre. Suando, ouvindo batidas. Não na porta, mas debaixo do assoalho. Comecei a escutar vozes vindas do porão, mesmo trancado. Vozes murmurando o meu nome. Vozes que pareciam de minha avó e de mim mesmo. Comecei a duvidar da minha sanidade. Quando chamei um padre da cidade, ele entrou, olhou o livro e empalideceu. Tentou orar, mas a Bíblia em sua mão caiu no chão e começou a queimar. Ele foi embora sem dizer nada. Só deixou um bilhete: essa casa já não pertence a esse mundo. Eu tentei me livrar do livro. Queimei. Enterrei. Joguei no rio. Em todas as tentativas, ele voltava. Sempre dentro da casa. Sempre aberto. Sempre com uma nova anotação. Certa noite, acordei com a garganta seca e a sensação de que alguém me observava. Levantei e vi, na sala, uma mulher parada de costas. Pensei estar sonhando. Mas ela se virou, se era minha avó. Ou algo com a aparência dela. Os olhos estavam vazios, sem cor. A boca tremia, murmurando palavras que não entendi. Ela apontou para o chão, e ali, no meio da sala, as tábuas estavam soltas novamente. Quando me aproximei, vi que ali havia um novo buraco. Dentro, não havia terra. Havia fogo. A partir daí, o livro começou a mudar. Suas páginas agora pareciam vivas. Quando eu o folheava, sentia algo pulsar. Uma batida rítmica, como um coração. E quando fechei os olhos, vi uma floresta escura, um altar feito de ossos e olhos que me encaravam por entre as árvores. Os sussurros viraram gritos. E as batidas debaixo do assoalho agora aconteciam mesmo quando eu estava fora da casa. Era como se o que estava ali tivesse se grudado em mim. Tentei fugir. Fui para a casa da minha irmã, em outra cidade. Mas na primeira noite, o livro apareceu em cima da minha cama. Ela jurou nunca ter visto aquilo antes. E no espelho do banheiro, escrito com algo vermelho, estava a frase: "A casa é onde o livro repousa. E agora, você é a casa." Voltei. Porque não havia mais fuga. O livro queria que eu voltasse. E eu fui. A casa estava diferente. Todas as paredes estavam cobertas de símbolos, como se tivessem sido desenhados por uma criança em transe. Na sala, o livro estava sobre um altar improvisado. Velas negras acesas ao redor. E uma cadeira, esperando por mim. Sentei. Comecei a ler, sem entender por quê. As palavras saíam da minha boca sem que eu as controlasse. Latim, hebraico, línguas que eu nunca estudei. Mas saíam com fluidez. Como se eu já soubesse. A casa tremeu. A luz apagou. E uma presença desceu. Não posso descrever. Não era humano. Não era espírito. Era apenas a ausência de tudo. E ela entrou em mim. Hoje, não tenho mais reflexo. O livro não precisa mais ser lido. Ele fala direto comigo. Não durmo. Não como. Não vivo. Apenas estou. A casa respira quando eu respiro. O assoalho bate quando penso. E todas as noites, às 3h33, eu me levanto para abrir as tábuas do chão. Porque o fogo ali embaixo ainda precisa de alimento. E eu me tornei o guardião do que me guarda. Algumas histórias não deviam ser contadas. Algumas lendas, principalmente aquelas que envolvem cemitérios, livros antigos e pactos com o que não pode ser visto, não são apenas lendas. Elas são advertências. Relatos que escaparam por pouco da condenação eterna de quem ousou invocar o que jamais deveria ter sido chamado. Esta história aconteceu em 1998, no interior de Pernambuco, numa cidade esquecida chamada Três Fortes.
Uma daquelas vilas pequenas, com menos de 2.000 habitantes, onde todos se conhecem e os pecados são varridos para debaixo do chão, ou melhor, enterrados. No alto de um morro cercado por mata fechada e ruínas da colonização portuguesa, existe o cemitério do Pilar. Um lugar abandonado há décadas, coberto por ervas daninhas, árvores retorcidas e túmulos rachados. Diziam que era amaldiçoado. Que os corpos enterrados ali não dormiam em paz. Que alguns, e nem mortos estavam. E foi justamente lá que 4 adolescentes, sedentos por adrenalina e mistério, decidiram realizar uma invocação com o que acreditavam ser uma simples brincadeira. Mas não era brincadeira. Era chamado. E eles chamaram. Tudo começou quando Lucas, o mais curioso do grupo, encontrou em uma feira de antiguidades uma cópia muito antiga e desgastada do livro de São Cipriano. Não aquelas edições modernas com capa dura e papel brilhante. Era um volume grosso, amarelado, encadernado com couro e costurado com linha vermelha. A capa já estava desbotada, mas a assinatura na última página ainda era visível, Ciprianus. Ano 1612. Na feira, o vendedor o entregou com uma expressão estranha. Disse apenas, se for abrir, que seja longe de casa. Muito longe. Lucas deu risada. Achou que era marketing. Mas havia algo naquele livro, e algo vivo. Ele sentia. As páginas tinham cheiro de cera, mofo e um leve toque de ferro. Como sangue seco. Naquela mesma noite, ele mostrou o livro aos amigos do Mateus, o mais cético, Bianca, a única garota do grupo, que jurava ter sensibilidade espiritual, e Rafa, que filmava tudo com sua câmera VHS para transformar em fita de o terror caseiro. Vamos fazer um ritual, disse Lucas. Aqui tem um que promete mostrar o espírito que carrega os pecados dos vivos. Parece coisa pesada, disse Bianca, folheando o livro com cuidado. É claro que é besteira, disse Mateus. Mas se você quer ver o capeta, bora lá. Decidiram que o local seria o cemitério do Pilar. Um lugar que nem mesmo os mais velhos da cidade se atreviam a visitar. Era isolado, sombrio, sem iluminação ou vigilância. Um campo de esquecidos. Na madrugada de sábado, por volta das 2h20 da manhã, eles escalaram o portão enferrujado e entraram no cemitério. O vento assobiava entre as cruzes tortas e lápides rachadas. O mato alto cobria partes dos túmulos, e o cheiro era de terra molhada e carne antiga. No centro do cemitério havia um túmulo sem nome. Apenas uma lápide rachada com símbolos indecifráveis. Bianca tremeu ao vê-lo. Disse que aquilo ou não era um túmulo comum. Que ali estava algo enterrado que não pertencia a este mundo. Mesmo assim, Lucas montou o círculo. Velas pretas foram acesas, dispostas em formato de estrela. No centro, o livro foi aberto em uma página escrita em latim. Um espelho antigo foi colocado ao lado, como exigia o ritual. E todos deram as mãos. Se alguém não quiser, é melhor sair agora, avisou Bianca. Mas ninguém saiu. Lucas começou a leitura. As palavras saíam da boca dele com um tom gutural, rouco. Como se não estivesse lendo, mas lembrando. A chama das velas oscilava. O vento cessou. E, de repente, o silêncio ficou tão profundo que nem os grilos ousaram cantar. A última frase dita foi Spiritus damnati, revela vultum peccatorum. Espírito dos condenados, revela o rosto dos pecadores. Por alguns segundos, nada aconteceu. Mas então, o espelho estalou. Não quebrou. Apenas rachou, no meio. Como se algo tivesse olhado de volta. Bianca caiu no chão, com os olhos revirados. Começou a murmurar palavras incompreensíveis. Rafa filmava, assustado, sem saber se devia ajudar ou continuar registrando. Mateus tentava reanimá-la. E Lucas? Lucas estava imóvel, encarando o espelho. A boca aberta. Os olhos fixos. Como se estivesse vendo alguém do outro lado. Foi então que as velas apagaram. Todas ao mesmo tempo. E um cheiro horrível subiu do chão. Cheiro de queimado.
Mas não de madeira. Era um cheiro de carne humana queimada. Na escuridão, ouviram um som vindo de dentro do túmulo, um bater surdo, como se alguém estivesse tentando sair. Depois, gemidos. Choros. Lamentos arranhados, vindo debaixo da terra. Bianca começou a rir. Uma risada aguda, insana. Sua voz tinha mudado. Não era mais dela. Era masculina. Grave. Ancestral. Eu vi vocês, Sela disse. Eu vi todos. Por dentro. Lucas correu para fechar o livro, mas ele não fechava. As páginas se agitavam sozinhas, como se uma tempestade invisível as folheasse. E no espelho, agora parcialmente coberto de terra, apareceu um rosto. Pálido. Com os olhos vazios e uma boca costurada. Rafa gritou e saiu correndo. Mateus foi atrás. Lucas tentou puxar Bianca, mas ela estava como enraizada ao chão. Sussurrava o nome de todos, e também outros nomes. Nomes que ninguém ali conhecia. Na manhã seguinte, o padre da cidade foi até o cemitério, chamado por uma mulher que viu Rafa correndo pela estrada, sujo de sangue e barro, dizendo que a menina tinha sido levada. Quando chegaram, encontraram o círculo de velas, o espelho rachado e nada mais. Nenhum sinal de Lucas. Nem do livro. Nem de Bianca. Mateus foi encontrado 2 dias depois, vagando pela mata, descalço, murmurando: ele tá dentro dela e ele tá dentro dela. Rafa nunca mais foi o mesmo. Trancou-se dentro de casa, depois de queimar as fitas VHS que gravou naquela noite. Disse que nas imagens, que ninguém viu, havia um momento em que o espelho mostrava todos eles mortos antes mesmo do ritual começar. Hoje, o cemitério do Pilar está completamente isolado. A prefeitura mandou cercar o local, mas ninguém se aproxima. Os moradores juram ouvir vozes à noite. Algumas dizem que a voz de Bianca ainda ecoa pelos corredores entre os túmulos, chamando pelos amigos e chamando por alguém que abra o livro de novo. E, de tempos em tempos, o livro aparece. Na porta de uma igreja. Na mochila de um aluno. No fundo de um poço. Sempre com a mesma página aberta, do ritual de invocação do espírito que carrega os pecados dos vivos. Porque quem o invoca e nunca o enterra sozinho. Algumas casas não aceitam novos moradores. Não porque estão velhas demais, ou quebradas, ou vazias. Mas porque ainda estão ocupadas. Em meados de 1987, a família Moura se mudou para uma propriedade rural no interior do Paraná. Era uma antiga fazenda, distante da cidade mais próxima, cercada por mato, silêncio e um passado enterrado sob a terra vermelha. O senhor Osvaldo Moura, pai de família e recém-aposentado, havia comprado a casa por um valor quase simbólico. O vendedor foi claro: a casa é boa, e mais tem história. Ainda assim, Osvaldo ignorou os boatos. Estava determinado a viver em paz ao lado da esposa Dona Célia e do filho mais novo, Lucas, um garoto quieto de apenas 12 anos. A mudança aconteceu em uma manhã nublada de fevereiro. E já no primeiro dia, algo parecia fora do lugar. As janelas rangiam mesmo sem vento. Os cômodos tinham cheiro de incenso queimado e couro velho. E o sótão estava trancado com 2 correntes e um crucifixo pregado na porta. Osvaldo achou exagero. Retirou o crucifixo e arrombou as correntes com um alicate. Queria usar o espaço como depósito. Mal sabia ele que o sótão era mais do que um quarto esquecido. Era o que separava o mundo deles de algo que dormia acima. Nas semanas seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Coisas que poderiam ser ignoradas até que começaram a se repetir. Objetos mudavam de lugar durante a noite. O rádio ligava sozinho às 3h30 da manhã, sempre na mesma estação, que apenas transmitia ruídos. A água da pia da cozinha ficava turva e, às vezes, espessa. Dona Célia ouvia sussurros no corredor. Vozes que chamavam por ela, se por Lucas. Mas o que mais perturbava eram os olhos do garoto. Lucas sempre fora tímido,
mais gentil. Na nova casa, passou a agir diferente. Andava em silêncio, mesmo de madrugada. Olhava fixamente para paredes vazias. Murmurava palavras em línguas estranhas. E, certa noite, foi encontrado ajoelhado de frente para a porta do sótão, com o corpo coberto por marcas vermelhas, como escritas feitas com unha. Dona Célia tentou rezar com ele, mas Lucas gritava sempre que ouvia o nome de Deus. E Osvaldo? Osvaldo tentava negar o que estava diante dos seus olhos. Até que encontraram o livro. No sótão, entre velhos móveis e caixas empoeiradas, havia um altar. Sobre ele, velas derretidas, cinzas, ossos de pequenos animais, e no centro, um exemplar antigo do livro de São Cipriano, o famoso livro da capa preta. O livro parecia respirar. Tinha cheiro de cera derretida, madeira queimada e podre. Ao tocar a capa, Dona Célia teve um ataque. Caiu no chão se debatendo, com espuma nos lábios e a pele coberta por manchas escuras que desapareceram em segundos. Foi levada ao hospital, onde passou 2 dias em observação, mas os médicos não conseguiram explicar nada. Enquanto isso, Lucas passou a falar sozinho. Dizia que ela estava vindo. Que a Senhora do Fogo o queria a casa de volta. Que o livro havia acordado o que estava esperando ali dentro. Foi aí que Osvaldo decidiu pedir ajuda. Primeiro, a um pastor. Depois, a um padre. Nenhum deles quis entrar na casa. Um deles, apenas ao tocar a maçaneta, sangrou pelas narinas e desmaiou. Até que chegou o benzedor da cidade vizinha, um homem simples, chamado Arlindo. Usava chapéu de couro, camisa de linho e um terço feito à mão. Ao ver o livro, empalideceu. Isso aqui devia estar enterrado a 2 metros de terra. Nunca aberto. Mesmo assim, Arlindo decidiu realizar um exorcismo. Na noite do ritual, a casa foi trancada por dentro. Nenhum vizinho ousou se aproximar. Só estavam presentes Osvaldo, Célia, Lucas e o benzedor. O livro foi colocado no centro da sala, sobre um pano branco, cercado por cruzes de madeira e copos de água benta. Arlindo começou as orações, entoando versículos misturados com rezas antigas de Umbanda e palavras em latim. Lucas começou a rir. Mas não era a risada de uma criança. Era rouca. Profunda. Uma risada impossível de sair da boca de um menino. O quarto escureceu. As velas tremulavam. A sala ficou com cheiro de enxofre e ferro queimado. Lucas cuspiu sangue. As costas dele se arquearam em ângulos estranhos. Sua voz mudou. Ele disse: Ele me prometeu um lugar, e eu aceitei. Arlindo gritou, ordenando que o espírito se manifestasse. E então, as paredes começaram a chorar. Gotas escuras desciam como lágrimas. Um espelho rachou sozinho. O livro se abriu sem que ninguém o tocasse, revelando uma página escrita à mão. A casa agora tem dono. O sangue consagrou. O nome foi dito. O portal está aberto. Arlindo foi arremessado contra a parede. Seu corpo tremia. Ele continuou orando, mesmo com a boca cortada. Gritava nomes de santos, de anjos, de entidades de luz. Lucas chorava e ria ao mesmo tempo. Seus olhos estavam negros como carvão. Ele gritava por ajuda e, em seguida, amaldiçoava os pais. Um lampejo de consciência surgia e depois sumia. Dona Célia tentava tocar o filho, mas a mão dela queimava ao encostar. E o livro começou a flutuar. Sim. Flutuou no ar. Como se estivesse sendo erguido por mãos invisíveis. As páginas viravam sozinhas. As cruzes em volta queimavam como fósforos. Arlindo usou tudo o que tinha: água benta, sal grosso, pólvora, fumaça de arruda. Em um último esforço, cobriu o livro com um pano e entoou uma prece em Iorubá. Então, silêncio. Lucas caiu desacordado. No dia seguinte, a casa parecia outra. Silenciosa, sim. Mas não sombria.
O livro foi lacrado em uma caixa de ferro e entregue ao padre local, que o trancou no fundo de uma igreja. O altar do sótão foi destruído. E Lucas? Lucas voltou ao normal. Ou pelo menos, quase. Ele nunca mais foi o mesmo. Não lembrava de nada. Mas, às vezes, murmurava palavras em sonhos. Palavras que ninguém conseguia entender. A família se mudou novamente e jurou nunca mais falar sobre o que aconteceu. Mas o padre que recebeu o livro morreu 2 meses depois. Dormia quando seu corpo pegou fogo sozinho, sem que houvesse vela ou fósforo por perto. E o livro, sumiu. Hoje, dizem que ele reaparece de tempos em tempos. Em casas antigas, bibliotecas abandonadas, feiras de relíquias. Sempre com marcas de queimadura na capa. Sempre com a mesma anotação, no nome foi dito. O portal está aberto. E a casa da família Moura continua de pé. Vazia. Intocada. Mas ninguém entra. Nem para tirar foto. Dizem que, à noite, ouve-se uma criança rindo no sótão. E que, quando o vento sopra, o cheiro de carne queimada e incenso ainda está lá e esperando a próxima família.